Muito bem, pessoal, estamos de volta a mais um bloco, o último bloco dessa aula, e nós já sabemos, então, como que funciona o nosso ordenamento jurídico. Nosso ordenamento que é composto por normas, das quais são espécies as regras, os princípios. Sabemos que temos uma hierarquia de leis, e no topo dessa hierarquia estão as normas constitucionais. Falamos que normas constitucionais são essas, que é o texto da Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados ali na forma da regra do artigo 5º, parágrafo 3º, que são os tratados que são incorporados ao ordenamento com força de emendas constitucionais. Abaixo, nós temos as normas supralegais, que são os demais tratados internacionais de direitos humanos, só que aprovados com um quórum mais simples, na forma da regra do artigo 5º, parágrafo 2º e artigo 47 da Constituição. Falamos também das normas legais, que é a maior parte do ordenamento jurídico, são as leis complementares, as leis ordinárias, e é aqui que estão os códigos, né, as leis mais importantes. E abaixo dessas normas legais estão as normas infralegais, que são ali os decretos, os regulamentos e as instruções normativas que nós estudamos geralmente no direito administrativo. Sabemos também que a Constituição é dividida em 3 partes: preâmbulo, parte dogmática, chamamos parte dogmática, ou parte permanente, ou também texto dispositivo, e aqui vai do artigo 1º ao artigo 250. E, por fim, nós temos o ADCT, que são os atos das disposições constitucionais transitórias. Então, vamos aqui, primeiro, entender um pouco, apenas vamos fazer uma passagem rápida do preâmbulo, depois da parte de dispositivos e do ADCT, para a gente finalizar, e depois entrarmos aí propriamente no estudo do texto constitucional, iniciando pelo artigo 1º ao artigo 4º, que trata dos princípios fundamentais. Então, o que é preâmbulo, pessoal? O preâmbulo é um textinho logo no início da Constituição, que estabelece algumas diretrizes escritas pelo Poder Constituinte originário, que é aquele pessoal que escreveu o texto da nossa Constituição depois do fim do regime militar que durou de 64 a 85. Então, em 1985, nós saímos de um período militar e passamos para um período de redemocratização, que ficou conhecida como a Nova República, quando o governo ali do então presidente José Sarney determinou que fosse formada uma comissão, e essa comissão foi a Comissão Permanente de Estudos Constitucionais, para escrever um texto de uma nova Constituição. E depois de quase 2 anos de debates, muitos deles com participação dos cidadãos, por isso que a nossa Constituição também é conhecida como Constituição Cidadã, em 1987, o texto passou então a ser discutido formalmente pela Assembleia Nacional Constituinte, e em 25 de outubro de 1988 houve a sua promulgação da nossa Constituição que temos hoje, Constituição da República Federativa do Brasil. Então, o que é o preâmbulo? O preâmbulo é um texto no início ali da Constituição. Então, nós temos esse preâmbulo, que é um texto bonito, deve ser lido, mas não tem força jurídica. Eu tenho aqui uma Constituição, esse aqui é um código que tem várias leis. E a primeira delas é a lei fundamental, é a nossa Constituição da República. E logo no início aqui, não sei se você consegue ver aí, logo no início nós temos um textinho pequeno, um textinho de apresentação. Abaixo desse texto de apresentação nós temos os artigos 1º ao 250, que é a parte dogmática, e lá no final nós temos o ADCT, que são normas de transição que nós vamos ver. Tá? Então, logo no início nós temos esse textinho. É um texto bonito, um texto aqui que deve ser lido, só que ele não tem força jurídica. Segundo o STF, ele é uma espécie de carta de intenções, a expressão que ele usa. Então, nós vamos entender melhor esse preâmbulo, vamos ler o texto aqui rapidamente, vem comigo na tela. Esse texto diz o seguinte, acompanhe comigo. Nós, representantes do povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar,
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, percebam, sob a proteção de Deus. Promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então esse aqui é o texto que introduz a Constituição. Veja que aqui nós temos então um resumo de o que deve ser o nosso Estado. São as intenções do poder constituinte originário, que é aquele pessoal que escreveu o texto original. Bom, se você olhar bem, você vai notar aqui que há a expressão sob a proteção de Deus. Sob a proteção de Deus. Por quê? Por que tem essa expressão? Só que nós vivemos em um Estado laico. Ou seja, é um Estado que não tem uma religião oficial. E não pode exigir também que você siga algum credo ou siga alguma forma de vida, alguma doutrina religiosa, ou viva de acordo com alguns valores éticos, morais que você não concorde. Nós vivemos um Estado laico, nós somos livres para acreditar no que nós entendermos que seja melhor. Então, qual é a razão de haver essa expressão em um documento oficial dessa magnitude, uma norma fundamental? E isso chegou ao STF, quando o Estado do Acre, ao escrever a sua Constituição Estadual, trocou essa expressão por inspiradas nos heróis da Revolução Acreana. E no início da Constituição escreveram isso. Isso foi questionado e ficou a pergunta: esse texto ele deve ser reproduzido por todos os estados na ocasião em que eles escreverem a sua Constituição Estadual? E o Supremo Tribunal Federal diz que, na verdade, essa introdução não é uma norma de reprodução obrigatória. Essa é a palavra que ele utiliza. Não é uma norma de reprodução obrigatória. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa Constituição contém diversas normas que devem estar previstas nas constituições dos estados. Porque nós temos aqui uma federação. Nós estamos unidos em uma federação. Essa federação é composta por entes autônomos. E cada estado pode ter a sua própria Constituição, porém ele precisa observar as diretrizes, os fundamentos da federação. Então, por exemplo, se o Estado do Espírito Santo quiser se separar, declarar a sua independência, isso não vai poder acontecer, porque a Constituição diz que a nossa república é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Nós não temos o direito de secessão, de se separar um do outro, né? Por que isso é uma diretriz? Porque isso foi estabelecido pelo poder constituinte originário. Tá? Por isso é que essas diretrizes e normas devem obrigatoriamente serem reproduzidas, serem replicadas pelos estados. Acabou que no final das contas ali o Acre voltou atrás e ele deixou no texto inspirados nos heróis da Revolução Acreana sob a proteção de Deus. Então, esse texto ficou mantido. Mas o que eu preciso saber aqui para o meu concurso? Aqui você precisa saber que esse preâmbulo ele apresenta a intenção ali do poder constituinte originário. Ele apresenta a intenção, ele é uma carta de intenções do poder constituinte originário. Originário que é aquele pessoal que escreveu inicialmente a Constituição. Outra coisa que você precisa saber, não é considerado norma constitucional, não é norma constitucional. Se cair na sua prova alguma coisa nesse sentido, o preâmbulo está lá na Constituição, mas não é considerado norma constitucional. Não é de reprodução obrigatória para os estados, ou seja, não é vinculante, não tem força normativa. E também não pode servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade, que é uma matéria que nós vamos ainda estudar. Não se apegue a isso, tudo bem? E abaixo do preâmbulo, então, nós temos todos os artigos da Constituição, que é a chamada parte dogmática, ou parte permanente, ou texto dispositivo, que vai do artigo 1º ao artigo 250.
Essa parte permanente aqui da Constituição é chamada também dogmática por quê? Porque ela contém normas fundamentais que regem todo o ordenamento jurídico. Por isso, parte dogmática. O termo dogmática se refere a um conjunto de normas aqui que estabelecem a organização do Estado, as diretrizes, as garantias fundamentais, a divisão de poderes, todos os princípios básicos que devem ser observados por todas as leis, por todo o ordenamento jurídico. Por isso, parte dogmática. E essa parte é vista como um corpo de normas e princípios fundamentais que seriam aqui imutáveis ou inquestionáveis dentro de um sistema jurídico. Então, elas formam a base sobre a qual todas as outras normas devem se apoiar e se conformar. Tá? Nós temos um filtro constitucional que deve ser observado. E aqui esse filtro está aqui dentro dessa parte dogmática. Isso é assim por quê? Porque nós precisamos de segurança primeiro. Segurança jurídica, nós precisamos de estabilidade, precisamos de continuidade do nosso sistema. Por isso é que é muito mais dificultoso mudar o texto da Constituição. Por isso que é muito difícil você mudar do artigo 1º ao 250. Mas o que você precisa saber aqui? Que essa parte dogmática, ela é composta por 9 títulos. Nós temos 9 títulos ao todo. E esses títulos aqui, eu separei os mais importantes para vocês. Os mais importantes são os princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais e a defesa do Estado e das instituições democráticas. E é aqui que vocês estão. Nesse artigo 144 nós vamos estudar bem. Mas o que você precisa saber aqui? Você precisa saber que essa parte dogmática ela vai do artigo 1º ao 250 e é importante para a sua prova, principalmente os artigos 1º ao 4º, nós vamos estudar bem, são os princípios fundamentais na próxima aula. Os direitos e garantias fundamentais, alguns artigos, do artigo 5º ao 17 também vai ser muito importante. Nós vamos abordar os principais pontos aqui, principalmente o artigo 5º, que traz aí muitos incisos, e o artigo 144, né? Lá no título 5, o artigo 144, que traz ali um regramento das forças de segurança. Então, vai ser muito importante você se atentar para esse artigo. Vai cair, com certeza, uma questão na prova disso. Também você precisa saber que ela pode ser modificada, ela precisa, porém, passar por um processo aqui mais rigoroso, um processo legislativo mais rígido do que o normalmente utilizado para a mudança de uma lei. E, finalmente, abaixo nós temos o ADCT. O ADCT que apresenta as regras de transição da Constituição anterior, que era a Constituição de 1969, para uma nova Constituição, que é a nossa hoje de 88. Então, essas normas são consideradas formalmente constitucionais, mas isso é um tema para outra aula, nós não vamos nos atentar a esse pormenor, tá bom? Na próxima aula, nós vamos abordar os princípios fundamentais, uma aula muito importante. Em breve, nós vamos disponibilizar para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.